Olá, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Boa tarde. Então a gente vai dar continuidade aos nossos encontros. A gente parou no capítulo 2, as origens da separação, e a gente vai ler o parágrafo 4. Então quem começa hoje é a Marta, por favor, Marta. Boa tarde. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente, não podes nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pôde ele vivenciar pesadelos. Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do teu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Muito maravilhoso. Né? É incrível, né? Então tá, eu vou ler o primeiro e a gente conversa como a gente sempre faz, tá? Fala assim, ó. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente não podes, nem tem sido capaz de fazer isso. Né? Aí, se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, o que entendeu. Se quiser, eu também posso ler de novo, né? Porque alguns não têm livro. Eu vou ler de novo enquanto vocês vão pensando aí, tá? Olha, fala assim, ó. Todo medo tem, em última instância, é passível de ser reduzida à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente não podes, nem tem sido capaz de fazer isso. Eu gostaria, Sara, de você explicar essa parte de usurpar. Tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Vamos aqui para cima. Logo no início. Ela está com o microfone fechado. O microfone. Assim, se ele falhar, vocês me avisam, porque ele está desligando sozinho e eu não consigo resolver. Quando ele resolve, ele resolve. Né? Ele fala assim, ó, todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada de que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. É que a palavra usurpar aqui, assim, né? Vamos tentar, porque na verdade, assim, eu entendo que usurpar é quando você como é que é a peraí, gente, peraí, que hoje o negócio não é. A gente vai além. Para o microfone. É como se a gente quisesse ser mais do que Deus, no sentido de compreensão das coisas e dos fatos, no sentido do mundo, de tudo que nos cerca. Vamos tentar explicar assim, começar desse jeito, né? Então, por exemplo, o ego em si, né, em nós, ele recebeu toda uma domesticação milenar de que como é Deus, quem é Deus, né?
O nosso Deus em si, que a gente foi domesticado, ele é malvado. Malvado assim, né? Todo mundo fala que ele é bom, mas ele é o que castiga também. É aquele que cobra de nós, né? Ou seja, quando a gente pensa que esse Deus ele é usurpador, eu entendi dessa forma, né? Ele passa do limite do amor, né? Porque Deus é amor. O Deus vamos dizer assim, que seria somente essa verdade, né? Quando a gente coloca outras coisinhas que ele tem, né? Outras qualidades, assim, que seriam qualidades que o ego dá para Deus, né? A gente está usurpando o poder dele. Né? Então, se nós nos dermos conta, né? Como é que a gente usurpava o poder de Deus? Se sentindo culpado, né? Quando a gente não foi que todos somos pecadores, somos culpados, merecemos, né? Ir lá para o sub, né? Não era assim, então parecia que toda tentativa de se tornar uma pessoa melhor sempre batia com essa crença. Consegue entender mais ou menos? Eu entendo assim, porque a palavra usurpar, eu até vou me aprofundar nela. Ela deve ter um significado bem interessante aqui no livro. Depois eu vou, até se alguém quiser olhar depois, assim, pensar sobre, né? Porque ele fala muito essa palavra. E talvez ela tenha um significado mais profundo do que a gente está conseguindo perceber agora, tá? Aí ele fala assim, ó. Posso continuar? Pode, né? Tá. Aí ele fala assim: obviamente, não podes nem tem sido capaz de fazer isso, né? Aí a gente entende agora o que eu acabei de falar. Nós pensávamos que Deus era aquilo que o ego dizia na nossa mente. Hoje a gente já tirou várias crenças sobre a ideia de Deus, né? Tipo assim, Deus não está lá fora, não está no céu, não está, né, em algum lugar no mundo físico, né? Não está no livro, né? O que eu quero dizer não está no livro? O livro pode nos levar a ir buscar Deus, conhecer Deus, ter uma certa ideia, mas Deus está onde, gente? Aqui dentro de nós. Porque quem é que nós somos? Filhos de Deus, imagem e semelhança, ou seja, quando como a gente quiser buscar Deus, né, falando de uma forma mais simples, mas para a gente entender a ideia, nós vamos buscar aonde? Aqui dentro. Não é lá fora. Como o ego costuma fazer com que a gente vá lá fora. Né? Não quer dizer que a gente não possa encontrar pessoas que possam falar sobre Deus, livros que possam falar sobre Deus, coisas que possam falar sobre Deus. Aqui eu estou falando a Deus no sentido de nos estar ensinando o caminho da verdade, né? Aquilo, né? Não é esse outro que eu acabei de citar. Mas ali é só uma forma de se abrir aquilo, mas aqui dentro é que tem que perceber e viver aquilo, tá? Daí ele fala assim: aqui está a base real para escapares do medo. Não ter medo de Deus. Não é? Assim, eu entendi assim. Se alguém for entendendo um pouquinho, por favor, levante a mão. Daí ele fala assim, ó. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Essa palavra expiação também, para frente, eu acho que todo mundo vai entender melhor. Eu não sei, você quer falar, Marta, por favor? Olha, eu fui aqui procurar o significado da palavra usurpar, e é mais ou menos o que você falou. Tomar para si, apropriar-se, assumir. E eu achei interessante agora esse significado aqui. Reações baseadas em preconceitos, que é o que a gente falou. Nós tínhamos aquela questão que Deus julgava, que Deus punia e tudo isso. Então, nós estávamos tomando para nós esses sentimentos, né? E, na verdade, isso não existe. Nós somos deuses, né? Dentro de nós temos o amor. Deu para mais ou menos, né, o que tu estava dizendo, é isso mesmo. Eu fui procurar o significado para ver. Que às vezes que são palavras que não é do nosso
do nosso, né, da nossa fala comum, né? A gente ouve essa palavra, mas não é uma coisa que você fala, ó, você está me usurpando, né? Aquelas coisas assim, né? Mas foi mais ou menos, é porque aí a gente até, com todas essas outras sinônimos que você colocou de usurpar, né? Aí nós vamos vendo as interpretações equivocadas que coletivamente nós fomos dando para Deus, né? Porque, assim, botando assim, sem botar rótulos, mas cada organização foi colocando que Deus é assim, Deus é meu, né? Tem uns que Deus é meu, né? Eu estou falando isso porque a gente pensa assim, gente, não é para falar de ninguém, porque a gente pensa dessa forma, né? Quando eu falo a gente, lembra o meu agente é sempre nós, o ego, né? Então, assim, aí a gente se pega, às vezes, pensando sobre Deus de uma forma assim, não. É só lá onde eu estudo, é só lá onde eu vou, é só lá onde eu frequento. É aquela pessoa que a gente acha que às vezes sabe mais que a gente, né? Ou que, entre aspas, está nos dando uma instrução, só ele sabe falar de Deus. Porque ele conhece Deus. Conhece Deus, olha só assim, mas ele conhece Deus assim, né? Externamente, né? Então, isso é bem interessante a gente aprender de vez em quando, porque tem algumas palavras pautadas, às vezes, nesse livro, que ele sempre repete. E usurpar seria interessante a gente lembrar disso. Depois, ô Marta, coloca lá no WhatsApp esse negocinho, essa escrito, que daí depois eu até vou copiar no meu caderno. Ó, gente, usurpar, lembra, porque a gente tem que lembrar disso, que a gente esquece. Daí, voltando aqui, daí ele fala assim, ó, o escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram. Eu entendo, assim, eu até acho que dentro do livro talvez tenha explicações mais sobre expiação, né? Mas eu entendo que expiação é aquela ideia em que, assim, como eu entendo, você expia, você olha, né? E vê que aquilo não é seu, né? Mas está em você. Aí, no caso, o ego, né? As suas ilusões, né? Então, quando ele fala assim, ó, aqui está a base real para escapar do medo. O escape é efetuado pela tua expiação, ou seja, quando você aceita, né, a ideia da filiação e, ao mesmo tempo, aceita que existe essa segunda natureza que está em você também, né? Vamos falar dessa forma mais simples. E que você sabe que ela não é você, né? Mas, ao mesmo tempo, nós já sabemos que é bastante difícil. Não é bastante difícil, parece que está ficando mais, né? Que ela é a chave para a gente se liberar, na verdade, né? Talvez até fique mais fácil a gente entender que se a gente se permite ver, né? Espiar, né? Eu uso assim, né? Olhar e entender que aquilo não é real e, ao mesmo tempo, entregar, no caso, para o Espírito Santo, né? Para que ele nos ajude, nos auxilie a buscar a melhor solução sobre aquilo, seria a ideia que ele fala assim, ó, que faz com que sejas capaz de reconhecer que os teus erros realmente nunca ocorreram, tá? Aí aqui, deixa eu ver quem foi que abriu aqui. Eu acho que, eu nunca sei se foi a Marta ou quem é primeiro, mas eu acho que é a Marta. Foi você que levantou primeiro ou foi a Kátia a mão? Foi a Kátia. Então, Kátia, por favor. Tem um microfone, Kátia. Você já respondeu o assunto que eu ia pedir para você falar. Graças. Da expiação? Você quando fala que todos os teus erros realmente nunca ocorreram. Você já respondeu, grata. Assim, é como se... eu não sei se seria exatamente dentro do livro, mas a ideia é assim, que você olha aquilo, mas você sabe que não é seu, mas ao mesmo tempo você tem que olhar, pedir o perdão sobre aquilo.
né? Que aquilo são as ilusões que acompanham o mundo coletivo e acompanham o seu mundo, porque você faz parte do mundo coletivo. E quanto mais você espia, né? Quanto mais você se permite. Por isso que conforme a gente vai entendendo isso, a gente também vai se separando do mundo. Do mundo em todos os sentidos, do mundo bem coletivo e do nosso próprio mundo ilusório, né? Quando a gente tem algumas, o mundo vem e dentro e entra, né? Essa ilusão entra e fica difícil às vezes resolvê-la. E aí lembrar, isso não significa nada, isso não sou eu, né? Porque eu sou filha de Deus, e pedir o perdão. Por favor, Neilene. Boa tarde. Sara, no início aí do livro, não sei se é no primeiro capítulo, ele fala o conceito de espiar, que ele fala que é desfazer. Ele fala que é desfazer. Porque espiar, dentro de outro conceito, de outras linhas de estudo, né, por exemplo, provas e expiações, né? Quer dizer, dentro do kardecismo, do espiritismo, eles falam. Aí, quando eu comecei a ler isso aí, que eu vi espiar, eu achei estranho esse termo aí, né? Mas ele dá um conceito que diz espiar é desfazer, talvez desfazer o erro, desfazer a ilusão, não é isso? Eu achei aqui, ó, aqui no capítulo 1, aí tem o item 3, ele fala assim, expiação e milagres. Eu vou ler só a primeira parte. Ele fala assim, ó, eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Daí ele fala assim, quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para mim, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para a minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que de outra forma não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passas a ser parte da expiação. Aí ele fala cancelar, desfazer, né? Mas tem outro local que ele, acho que é antes ainda, que ele dá esse conceito de expiar como desfazer, porque eu fiz questão de olhar, porque eu achei assim um termo, um conceito, ou seja... Ele fala assim, ó, a expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte do medo. É porque, todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça, é porque estás desfazendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los, e isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. A gente pode olhar, se a gente quiser, de repente, semana que vem, para ficar um pouco mais, a gente dá uma lida e a gente inicia pensando um pouco sobre a expiação, se vocês acharem interessante. Porque que são palavras que elas além de ter alguns significados de outros lugares, né? Mesmo que você procure até às vezes no dicionário, talvez valha a pena a gente entender um pouco mais a fundo o que ele quer dizer com a expiação. Mas de forma mais assim, pessoal, a ideia é a ideia de que quando você se permite fazer o que tem que fazer, que é se dedicar ao trabalho aqui, como ele diz assim, de se tornar um filho de Deus. Ou seja, desfazer o erro e desfazer a ilusão. Desfazer o erro, expiação. Seria meio nessa ideia. Entendi isso. Isso aí.
né? Legal. Aí a gente pode, às vezes, acrescentar coisas, né? Tipo assim, desfazer o erro. O que é desfazer o erro, né? Por exemplo, né? Isso, a gente pode olhar para aprofundar um pouco, né? No sentido, se quiser explicar melhor a ideia da expiação, mas eu entendo dessa forma. Certo. Tá? Daí a gente pode até olhar, caso alguém ache legal, semana que vem a gente fala. Se não, também, se de repente ficar tudo legal, também não precisa. Eu acho que ficou esclarecida, é isso aí. Tá? Desfazer. Bom, deixa eu agora pegar aqui onde eu estava. Aqui, ó. Daí ele fala assim, ó. Só depois que um sono profundo caiu sobre Adão, pôde vivenciar pesadelos, né? Acho que na última aula a gente falou sobre o sonho de Adão, né? A ideia de que Adão em si, né? No sentido que o Adão aqui, como a gente colocou, representava uma humanidade na época, né? Ou seja, todo mundo botando para ficar mais fácil e físico. Morava todo mundo aqui no planeta Terra, né? Para a gente entender, tinha um montão de gente. E sabe lá quanto tempo faz isso. Adão caiu num sono profundo. E aí ele deu a margem às ilusões, ou como foi falado, as mentiras da serpente, e acabou caindo nas ilusões, e nós estamos até hoje com isso, vindo carregando aqui, né? Até o momento presente, no caso, coletivamente, né? Aí que ele começou a vivenciar pesadelos. Aí os pesadelos aqui a gente pode entender aí que é a ideia do mundo ilusório. Pesadelo, porque a gente tem ideia de pesadelo quando está dormindo, não. Pesadelo é a vida que a gente leva. Ela é um pesadelo. Tem gente que quer pesadelo, né? Tem uns negócios. Por quê? Porque se a gente tenta entender o mundo com a mente do ego, né? Com essa mente ilusória, ele sempre vai ser um pesadelo. Não sei se vocês já perceberam, né? Que hoje a gente está tentando diminuir a quantidade de pensamentos, tentando manter uma mente mais unificada, tentando se tornar uma pessoa mais filial, né? Como a gente usando alguns termos. E como é que era antes e como é que era hoje? Quando situações que às vezes aconteciam e hoje você já consegue viver num pesadelo menor ou ele já não é um pesadelo. Se alguém quiser dar um exemplo, não precisa ser pessoal, mas às vezes dar um exemplo para entender um pouco melhor essa ideia de como é que a gente vê o mundo como um pesadelo, né? Exemplo, a violência, ela é um pesadelo? Né? Ela é um pesadelo, ele é um pesadelo coletivo e ele cada vez está se tornando mais coletivo. Ele já não é um pesadelo de um bairro, de um estado, né, de um país. Agora ele é um pesadelo do mundo, porque o mundo está bombando de violência, né? Kátia, por favor. Sara, eu estava olhando aqui na leitura, né? De acordo com as palavras da Lady Lene, né? A respeito ainda da expiação, e aqui onde você leu lá no começo, Expiação e Milagres, no item 10, ele fala assim que a capacidade é o potencial, a realização é sua expressão, e a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus. Tem esse pedaço. É o propósito. Então, quando eu me lembro quem eu sou uma criança de Deus, aí o medo, ele vai aplanando. Sim. Ele vai se dissolvendo, né? E eu vejo que tem tudo a ver com o que você falou aqui na questão da liberação, da libertação, né? Que a gente fica preso no coletivo, claro, né? Mas às vezes uma coisa assim que, até por estar habituado, a mente já reagir daquela maneira, a pessoa, né, digamos assim, ela não consegue dar um clique e dizer, não, eu sou filho de Deus, conforme você falou, né? Ou então eu sou uma criança de Deus, né? Eu achei bem interessante, assim, quando você comentou como é coerente esse livro, muito coerente. E aí até eu vou completar com relação ao que você falou aí, né? Ele fala assim, ó,
Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando, um sonho amedrontador, né? Ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Então, é isso que você, completando mais ou menos o que você, né? Se você quiser ler esse pedacinho final aí que você falou, a função, né? Eu acho que foi isso, não, agora não, que você leu, não sei o que, o 10. Só um minutinho, por favor. Sim. É o 10, lá quando você estava explicando para a Nerilene, né? É. A Nerilene. Ele diz assim, a capacidade é o potencial. A realização é sua expressão. E a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. Aí você fez um comentário que às vezes a pessoa não consegue, né? Então a ideia é aqui que eu entendo assim. Às vezes, né, mesmo diante de um pesadelo, às vezes brota, vamos botar assim de uma forma simbólica ou analógica, né? É como se de repente a gente está num pesadelo da mente mesmo, né? E às vezes brota algum pensamento, né? Como se aquele pensamento lá no fundo fosse uma luz, ecoasse uma luz, em que fala para você assim, calma, se acalma, né? Assim, algumas coisas às vezes, né? E aí a pessoa pensa que aquilo não tem nada a ver com a ideia da luz do Espírito Santo ou da ideia de que ele está querendo te guiar, né? Mas de repente, se ele porventura, no meio do pesadelo, ele ouve essa voz, né? E ele se dá conta, ele percebe a luz e aí ele entende que o sonho acabou com relação àquele pesadelo. Vocês conseguem entender? Às vezes a gente recebe uma notícia ruim, ou às vezes a gente, né, sei lá, uma notícia ruim é bem fácil da gente entrar num, né, alguma coisa sobre alguém, né, alguém, um colega, um parente, foi hospitalizado, né? Aí a ideia nossa, a gente só não sabe nada, vai para o hospital que o fulano está hospitalizado. Foi para o hospital, né? Não está hospitalizado, foi para o hospital. Bom, a ideia, né? Normalmente, se a gente ainda tem afeto pela pessoa, por aquele, a mente já começa. O que será que aconteceu? Quando você chega lá, ele só cortou o dedo, estava levando um ponto, né? Então, às vezes a gente tem que lembrar, vou lá primeiro, né? Porque seja lá o que aconteceu, aconteceu. Então, assim, é um exemplo para a gente entender a ideia do pesadelo, porque o ego ele projeta sempre o pior. Ele é bem, vamos dizer assim, comum, né? Às vezes ele nos ilude com uma ideia bonita, inicialmente numa relação, às vezes numa coisa, mas daqui a pouco ele já começa, mas a pessoa não é tão boa, aquilo não é tão assim, ele começa a dar umas conversadas e você vai entrando na rinha, né? Ou seja, ele às vezes, né, uma pessoa arranja um namorado, aí ele fala uma coisa e aí parece que aquilo não dava certo. Ele falou, me atrasei porque estava em tal lugar. E aí parece que o ego fala assim, mas será que ele não está te mentindo? Aí já começou o problema, né? Então, assim, é o nosso colega desconfiança, né? Não quer dizer que pode ser que ele esteja mentindo, mas a gente costuma adiantar coisas, colocar coisas. Então, é muito mais fácil você aguardar as circunstâncias, né? Assim, eu não vou contar toda a história, mas uma colega minha aconteceu exatamente isso, né? O rapaz, no caso, eles estavam namorando ainda, hoje eles são casados há mais de 20 anos, ele falou, eu não vou na sua casa tal dia, porque eu não saio tal dia de casa, eu fico em casa, né? E ela achou que ele estava mentindo. E ela foi, aí ela disse que tomou uma chuva,
bababá, 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 chegou lá e estava em casa. Porque ela queria, disse, não, ele está mentindo para mim, né? Não estava, ele estava falando sério. Então é muito comum, né? Aí a gente se dá conta desses mecanismos, né, que são ilusórios, né? Então, né, vamos lá de novo. Aí ele fala assim, ó, todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Alguém quer fazer algum comentário? Não? Kátia? É que são tantos detalhes aqui, né? Cada frase dessa é uma riqueza tão grande. Sim. Quando fala ali ainda não sei, né? Quando você leu, se uma luz, aí ele usa a palavra subitamente, se acende, enquanto alguém está sonhando, um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte de seu sonho e ter medo. É aquela coisa, quando a pessoa já acorda com angústia, né? Não sabe nem porquê, né? Pode ser. Um bom exemplo também. Eu venho observando isso, assim, sabe? Em mim, né? Aí eu falo assim, mas independente do motivo, quem eu sou, mesmo que eu não acredite. Inclusive, pode encaixar essa ideia assim, ó. Essa liberação não depende de ilusões. Isso. Encaixar na frase também. É muito bonito, sabe? Aqui, ó, exatamente, é aqui que eu queria dizer que eu achei bem coerente, né? Como ele vai falando a mesma coisa com outras palavras para ver se a cabeça da criatura aqui aceita, pelo menos, né? Porque é muito bom para ser verdade. Né? Por conta das nossas crenças. Grata, Sara. Pode me explicar. Não, é que assim, agora eu dei, ó, de vez em quando a gente vai e volta. Mas quando eu, às vezes, leio este livro, é aquele negócio, como Deus ele sabe tudo. Então, ele conhece também a mente, as facetas do ego, né? Completamente. Então, ele sabe até o que a gente pensa. O ego pensa, vamos dizer assim, né? Então, a impressão que dá é como se ele estivesse mostrando. Olha lá, tá vendo o ego? Isso é o ego, né? Isso não é você, né? É como se ele trouxesse uma cadência de frases e de colocações que vão deixando a mente um pouco mais tranquila e fazendo com que você mude um pouco a sua visão, sai um pouco da, e você percebe. Ele é por isso que no caso aqui, né, a ideia que ele realmente é o criador, né, a ideia de que ele é o nosso pai e ele sabe que as crianças de Deus, né, estão daquele jeito, né, no sentido de que elas não se deixaram levar pela ilusão e ele está ensinando, que nem como ensina um filho. Eu não sei, eu não tive filhos, mas eu penso que quando a gente tem um filho pequeno, né, não um filho mais adulto, a gente fala dessa mesma forma, né? Deveria ser, né, a forma amorosa, né? Nem sempre, eu acho que de vez em quando eu vejo uns, né, meio perdido aí, mas a ideia é de ensinar, né? E eu tenho essa ideia de que ele está nos ensinando a pensar de forma certa. Seria nessa ideia, né? De que a mente do Filho de Deus, ela deveria pensar como Deus, né? Então, só foi uma viagem, gente. A gente volta do planeta Terra, voltando. Daí ele fala assim, ó. Voltando, né? O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, né? Quando algo te ilumina, no caso, o próprio que eu falei agora, o livro te ilumina,
ele te põe em liberdade, né? Comparando, seguindo o raciocínio que a Kátia estava falando, né? Ele falou assim, mas te mostra também claramente que tu és livre, né? Porque a gente não se sente livre. E livre é quando a gente está despojado do ego, né? Pelo menos assim que eu entendo. Se alguém quiser fazer um comentário sobre esses últimos pedacinhos que eu li, se não. Marta, por favor. Sim, o que eu entendi? Que na medida que a gente cai por terra essas crenças limitantes, é onde começa a nossa. Não é que nós já somos livres, mas aí a gente consegue vivenciar essa liberdade. Porque como a gente foi domesticado nesses padrões, nessas crenças, nós não estamos libertos, porque é o ego que está à frente de tudo. Então, neste momento que a gente está retomando, estudando, entendendo que nós somos livres e o que nos impede essa liberdade são as nossas crenças limitantes, a resposta, né, é divina, não é? Maravilhosa. É bem isso mesmo. E é uma questão, eu penso, sim, né, que é uma questão de que a gente ainda está no início, mas eu penso que quando a gente conseguir fazer essa conexão de uma forma um pouco mais constante, né, aí a coisa vai fluir maior. No sentido de que a gente vai ver as crenças e crenças e crenças se libertar de coisas ilusórias que nós nem sequer pensávamos que existia, que era possível existir, né? Porque é tanta ilusão em nosso meio, não só no mundo externo, mas da forma como a gente vê, da forma que a gente vive, tudo é muito ilusório. Pode falar, Marta. Uma coisa, te ouvindo e ouvindo as meninas, eu fico pensando na questão do medo, né? Porque nós fomos domesticados para termos medo, né? E o medo nos faz com que a gente fique tão aprisionado que a gente não vai para frente. E quando a gente começa a trocar essas ideias, entender que é um despertar nosso, mínimo, meu mínimo, mas que a gente começa a ver, puxa, quando o outro fala alguma coisa sobre uma crença que nós temos, a gente até se assusta, meu Deus, eu penso assim, olha, o medo está aí, por isso que tu tens medo, né? Então, quanto mais liberdade nós tivermos, através do conhecimento de nós, do nosso autoconhecimento, menos medo nós teremos, né? Ou não sei se é o inverso, também não sei, né? Talvez, pode ser também, entendi. É que eu agora não estou conseguindo, assim, mas assim, eu penso, né, assim, pelo menos na minha mente, que é muito mais simples do que a nossa mente consegue perceber. E essa incapacidade ainda de entender essa simplicidade é esse medo, né? Então, conforme a ideia da prática, né, de buscar o ser, né, buscar o nosso espírito, isso vai se dissipando, né? Ou seja, muito como a gente fez aquela brincadeira, né? Na última encontro, a gente estava no prézinho, né? Acho que o colégio agora é prézinho, né? O primeiro, né? E aí, com a ideia de que nós entendemos que nós temos que mudar o aspecto da nossa mente, a gente passou para o jardim da infância, é isso? Não sei se é assim, se é jardim da infância, prézinho ou prézinho, bom, ou seja, então agora a gente recém vai aprender a entender esse sistema de pensamento equivocado que nós temos, né? Porque é crença, como você disse, crença em cima de crença. E isso é muito tempo. Pode falar, Marta, por favor. Coisa muito importante também, que quando as crenças caem, quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento,
a gente começa a ver as origens das doenças, as causas das doenças que nós vivemos no momento atual. Então, eu estava fazendo uma ponte entre o que eu estou sentindo hoje no meu corpo físico e da onde vem a crença para eu estar com esse processo. Então, é uma coisa bem difícil, é como tu falou, estamos no prézinho, mas já dá para perceber um pouquinho que tem uma ligação, né? E a questão também da expiação, como a Nerilene falou, que é realmente, eu não tinha visto essa parte aqui importantíssima, e ela passar para a gente, que desfaz os erros. Ao desfazer os erros, ao limpar, e o Ho'oponopono nos ajuda, tudo que está em volta de nós melhora, se cura, né? É uma coisa assim, é uma cadeia, né? É uma sequência, né? Aquilo que você desfaz através do que você não acredita mais, não é mais o que você acredita, e aí vai se libertando de outras e outras coisas. Por isso que é muito gradativo. Eu vejo na minha situação, no meu momento pessoal. Além de ser gradativo, tem uma coisa que a gente tem que lembrar, que tem que ser constante. Porque, assim, né? Você falou de um exemplo que para, né, por exemplo, eu mordia os dentes, né? E isso tem a ver, logicamente, com a minha natureza que estava errada com relação à visão que tinha do mundo, coisas que eu tinha que fazer e que eu não estava fazendo, mordia os dentes. Daí foram um processo para parar de morder os dentes, né? Tanto com processos mecânicos, né? De atividade, de fazer um exercício, mas ao mesmo tempo também lembrando, limpando, né? Ou perdoando, né? Hoje, praticamente, eu não faço isso. Eu falo praticamente por quê? Porque eu tô indo. Aí, às vezes, passa um mês, passa 2 meses. Aí, de repente, de manhã eu acordo e falo, andei mordendo. Né? Aí eu vou ver o que, como você disse, eu vou ver o que eu estava fazendo, ou o que eu não fiz, para estar mordendo de novo. Então, é a ideia que, como você falou, né? Então, às vezes, tem algumas doenças que são que a gente tinha e acaba a gente se curando, ou elas não acontecem mais da mesma forma, né? Mas às vezes, se a gente não se mantém constante, você volta, né? Então, às vezes, tem pessoas que tinham dores de cabeças crônicas e elas não têm mais, né? E de repente, um dia, no nada, ela começou a ter dor de cabeça de novo. Daí ela tem que pensar que alguma camada, né, ou subiu ou você esqueceu, né? Aí é muito, né? Necessariamente não precisa ser a mesma coisa, mas é sintomático. Se alguma, né, quer aprender alguma coisa, no meu caso, quer segurar alguma coisa, mordeu, né? Leila, por favor. Ô, Leila, o seu tem que ou ajeitar o microfone, alguma coisinha está muito baixinho. Eu vejo dessa forma, tá dando para ouvir? Sim. Nós temos, eu comigo, eu percebo assim, o medo do controle, né? Que a gente tem uma crença que nós temos controle de algo e alguma coisa, quando, na verdade, nós não temos controle absolutamente de nada. Então, quando algo, ou seja o que for que surge, sentimos medo, porque a gente ainda tem essa crença do controle, né? Daí que eu percebo em mim, de onde que surge o medo do desconhecido, né? É algo desconhecido porque acredito ter o controle sobre aquilo. Quando você percebe que você não tem controle de absolutamente nada, né? Então, isso aos poucos vai se dissolvendo, mas a gente tem que ter assim muita cautela, né, para poder lidar com esses medos e de perceber que, na verdade, eles nunca existiram, que tudo é Deus, né? Eu entendi isso mesmo. E essa coisa do controle,
eu entendi na mente, já faz alguns anos, a ideia do controle, né? Acho que a gente quer controlar tudo, mas até hoje ele ainda bate muito na minha porta. Agora eles já são assim, não é um controle sobre todas as coisas, mas tem alguns controles pautados, às vezes, de coisas que eu faço, né? Que o ego começa, não, você devia fazer assim, né? Ele começa a dizer para você, dentro da sua mente, como é que você tem que fazer as coisas. Não, porque você não faz assim, porque você tem que fazer assim, porque que não sei o que. É uma coisa assim, uma loucura, né? Né? E a gente vai na conversa, né? E isso é a ideia do controle, é uma ilusão, né? Porque como a gente tem uma domesticação sobre como tudo tem que funcionar, né? Cada um a sua, mas, né? Uma vida, como a minha vida tem que funcionar. Porque quando o ego ele tomou conta, né? E a gente passou a criar essa personalidade, essa identidade aqui, cada um tem o seu nome, né? Então, essa aqui é a Sara, a Leila, né? Ou seja, tem cada um, seria como uma personalidade. Ele criou um sistema de pensamento que é egóico, de como são as coisas, né? Então, começa assim, né? Sou uma menina. Como é uma menina? Depois, como é uma adolescente? Né? Cada um na sua idade, né? Porque uma adolescente de hoje não é as mesmas, entre aspas, formas de ação parecido, mas os questionamentos são os mesmos, porque os hormônios da adolescência são iguais em todas as idades, né? Há 100 anos atrás ou hoje, né? Aí depois, como que é ser uma mulher adulta, né? E nessa mulher adulta tem uma lista, né? Vai ser mãe, vai ser trabalhadora, vai ser isso, né? Depois, como ser uma mulher mais de idade, né? E aí, por fim, né? Como ser já quase lá, né? Então, assim, e isso são crenças na nossa mente. Embora a gente já saiba que não é assim, mas bate. Bate, 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 e aí você tem que se virar nos 30 para aquilo sair do seu, né? Eu tenho batalha, tem alguns, eu já tenho até, agora, de vez em quando, tem até uns horários, eu falo, lá vem você, né? Daí eu tenho que sentar e às vezes eu tenho que sentar e ficar lá no perdão um tempo para o controle ir embora, porque ele quer daquele jeito, quer, né? E é muito engraçado, assim, agora fazendo um comentário. Se fosse uma pessoa externa fazer tudo isso que a nossa mente faz com a gente já ia ter dado um safanão nela. Vocês não acham? Não pensa assim? Eu penso porque ela maltrata a gente. Ela deixa a gente na loucura, né? Eu falo assim, mas como é que, né? Assim, às vezes eu olho assim, oh, meu Deus, né? E a gente não faz, né? Muito maluco isso, né? Aí a gente fala, nossa, aí eu rio, dou risada, porque senão só rindo. Fernanda, por favor. Eu acho assim, né? No meu caso, o controle. Ai, peraí. No meu caso, o controle é com filho. E isso traz um sofrimento muito grande. Mas eu já estou começando a aprender, né? Que esse grupo, né? Todos vocês, principalmente, estão aqui, Marcos, que a gente aprende muito. Eu não tinha noção nenhuma dessas ferramentas, né? Então, está me ajudando muito, porque esse controle me faz sofrer muito e também faz os filhos sofrerem, né? E eu não tinha noção nenhuma que eu tinha um controle, principalmente com a mais nova. Exatamente. Porque algo em você, na sua mente, isso não é uma coisa que você pensa que é assim. É que a gente determina, quase que um compromisso interno, que, vamos dizer, no caso, com criar um filho é assim, né? Embora você às vezes pense que você está sendo mais dando liberdade, que você não sei, assim, né? Dentro o ego, né? No caso, né? Mas no fundo não é aquilo, né? Tanto que quando não é aquilo, há o confronto, né? E é muito isso.
Então, em qualquer coisa, quando há confronto, normalmente há uma tentativa de controle, mas esse controle é aquilo que a nossa mente pensa que é e como tem que funcionar as coisas. Eu fico pensando, se um dia a gente conseguir assim se libertar um pouco dessas, como deve ser feliz, viver desse jeito, né? Exatamente. Porque hoje a gente já nota, né? Mas não quer dizer que a gente esteja completamente liberto de tudo isso. Mas eu penso que isso já é grandioso, né? Porque muita gente não conhece isso, né? Nunca chegou a conhecer isso, né? Mas é grandioso. Por favor, Kátia. Eu estou rindo, porque você falou, né, a respeito do controle, e daí eu fiquei me lembrando aqui, né, quando eu pratiquei em algumas outras situações, o não controle, aí ficou pior ainda. Aí tem o degrau 2, do não controle. E ficou assim, agora, eu vou fazer o quê? A pessoa, né, que, vou dar só um exemplo, não foi esse, a respeito disso, mas, digamos assim, eu tenho meus filhos, né, eu quero saber como eles estão, o que eles comeram, porque isso é perigoso, porque isso é controle. Isso não é amor, é controle, é medo de perder os filhos. Aí depois que eu sei de tudo, que eles cresceram, que tudo não sei o que, cadê os filhos? Síndrome do ninho vazio. A carência afetiva, que eu, mãe, no caso, né? Me botar aqui como exemplo agora. Eu, mãe, me coloquei nesse lugar de extremamente cuidadosa e culpada por tudo que eles faziam, que não era certo, porque eu era culpada, porque eu não ensinei, né? Aí veio o estágio 2, é a carência afetiva, e agora eu não tenho nem filho. Mas quando a gente entende isso, dá uma coisa boa no coração, porque eu compreendi assim, né? E venho praticando, né? Isso é o que eu consigo. Que a melhor coisa é saber que a liberdade é dada individualmente para cada indivíduo aqui. Então, não importa se o nome do indivíduo é filho, pai, avó, mãe, vizinho, é livre. Precisa de soltar. Né? E isso, para mim, eu coloquei no meu estudo como um segundo degrauzinho, que eu subi uma escada de não sei quantos degraus. Nesse assunto só, né? Muito grata. Tá bom. Marta, por favor. Olha, quando a Fernanda começou a falar, eu me vi. E agora, olha, quando a Kátia falou, era o que estava aqui dentro de mim. E a gente se equivoca. Controle não é amor, controle é deixar ir, deixar ser livre. Passei por um processo há alguns dias sobre eu queria controlar, eu queria ficar, eu queria ter. E aí não era para ser, fluiu. E aí hoje eu estou ouvindo. Muito bom, Marta, você entendeu que tem que deixar ir, isso que tem que ser. E, Kátia, perfeito que você disse, eu amei. Cada um tem direito de usar da sua liberdade, porque você é livre. Você não tem como fechar isso, botar numa gaiola, deixar ir. Eu lembro das pipas, né? Quando a gente vai soltando a pipa, o que a gente faz? Vai soltando fio, né? E ela vai longe, feliz da vida. E a gente quer trazer ela de volta para ela não furar, para ela não estragar, para ela não cortar, né? Olha, gente, maravilhoso, viu? Muito obrigada. É bem isso. E só assim uma ideia, de vez em quando eu fico pensando assim, não, porque tem a lista de coisas que você quer mudar na sua vida, né? E assim, daí eu assim, esse é um pensamento que deve ser um pensamento já do ego, né? Querendo entrar pela porta dos fundos, eu penso assim, e quando eu conseguir fazer toda essa lista aqui, o que será que vai acontecer? Porque a gente batalha um pouco cada dia, né? Então já tem algumas coisas diferentes, mas tem algumas que ainda estão lá muito fortes e elas atrapalham ainda. Elas não te dão ainda assim aquela leveza completa, né? Mas aí eu fico pensando assim, a hora que eu conseguir essa leveza completa, o que será que vai acontecer? A gente pode criar assim, né?
Mas, assim, realmente eu também não tenho ideia. Eu não sei se já passou isso, né? Como a Kátia disse que ela passou para o estágio 1, ela está no estágio 2, né? Quando chegar no estágio 3, né, a ideia é a gente já... Porque isso é uma construção, como a gente conversa, né? Então, a maioria de todos aqui, nós estamos no mesmo nível, né? De uma certa forma, aprendendo juntos, né? Então, conforme cada um vai indo, né? Penso eu que a gente vai chegar a outro lugar, será que dá para dizer dessa forma, né? E é muito interessante. Por favor, Fernanda. Microfone. É que a Kátia falou isso, né? Eu quero dizer que eu ainda estou no estágio 1, mas caminhando com muita vontade de chegar ao 2, ao 3, mas vou chegar, com certeza. Como filha de Deus, eu vou chegar, né? Como ela falou, o amor é tudo, né? É aquele controle até de que horas tem que telefonar, porque não telefonou ontem. Aí ela fala, mamãe, mas eu telefonei terça, e hoje é sexta, não tem tanto tempo assim. Então, é esse aí, mas vou chegar lá, Kátia, vou chegar no segundo. Deus quiser, é isso. Obrigada. E assim, só, já que hoje a gente está um pouco mais na conversa, né? Eu fico pensando assim que a possibilidade, depois que eu entendi que é muito que a gente deve olhar para dentro de si, a minha vida ela ficou mais interessante, ela ficou melhor, né? Eu não sei se vocês percebem isso. Quando eu falo ficou mais interessante, não quer dizer que eu não tenha coisa para resolver, né? Que todo mundo tem. Mas você não ter que pensar na vida dos outros, porque nós temos um péssimo costume de nos metermos mentalmente, às vezes, né? Às vezes não só na palavra, mas mentalmente, e pensar na vida dos outros, né? Seja qual for o outro. Às vezes até um outro que a gente encontrou no supermercado falou de alguma coisa e a gente já pensa na vida daquele lá, porque aquele lá não entendeu. E depois que a gente vai diminuindo essa, né, e passa a olhar para si, nós começamos a criar uma forma mais amorosa de cuidar de si mesmo. E eu acho que isso é muito bom. Pelo menos, tanto que o fato que essa conversa, nós me parece ser nesse nível, nisso que eu estou tentando explicar, né? Que cada um está olhando para si de uma forma mais carinhosa, mais amorosa, né? Sabendo dos seus controles, né? Mas está tudo bem. Por favor, Kátia. Primeiro eu quero deixar claro aqui que esses degraus que eu estou falando não é nada a mais, né? Que é melhor, né? É só mais um degrau. Né? Aí vem o 3. Ai, meu Deus do céu, não tem mais para quem cozinhar. Não tenho mais. Onde é que anda essa menina que está na rua a essa hora? Aquela mente que fica lá, ao invés da pessoa ir relaxar, dizer, ai, que delícia, que cresceu tudo. Eu fiz isso com meus filhos, foi muito doloroso, mas eu fiz. Até porque eu fui uma mãe totalmente ausente, né? Porque eu tinha 3 empregos, eu precisava dar conta da minha vida, então eles já cresceram sem mãe mesmo. Mas eu senti isso, sabe? Primeiro eu sentia culpa, né? Até porque eu estava muito dentro de dogmas também. Mas lá para frente, hoje eu só tenho meio emprego. Hoje eu só tenho meio emprego, né? Porque eu estou cuidando de mim agora, né? Então, quando chega no estágio 3, né? Aí de vez em quando vem aquela coisa assim, mas não vem ninguém aqui. Passaram-se 10 dias. Aí vem uma frase assim, ó. E se eu tivesse tido 5 filhos? Olha a carência entrando aí, ó. Não, eu só tive 2 e pronto, tá de bom tamanho. E eles têm que ser livres, né? Precisam ser livres. Eu penso que isso essa palavra expiação, a que Neilene falou e a Sara também, sabe muito bem esse processo de, como eu falo, de espremeção, vai passando pela peneira assim, sabe? Não foi fácil para mim e não é fácil ainda. Mas eu já percebo quando isso, por exemplo, tá todo o pessoal reunido em algum lugar e eu estou aqui.
aqui há 10, 12 dias sozinha aqui, sem sair, sem nada, né? Que fico muito aqui, trabalho ainda por aqui, pela internet. Aí vem aquele pensamento, assim, né? Eu tô tão sozinha. Aí eu peguei um negócio aqui, que eu uso ele como meu lembrete. Eu botei o nome dele de lembrete. Ele tá bem à vista, né? Aí quando eu vou pro quarto, eu levo o lembrete, viu? É verdade. Eu boto ele à vista. Quando o pensamento vem dizer, olha só que coisa, lembrete. Aí eu digo, não, não é por aí, Kátia. Não é por aí, né? Porque como é que eu vou ser uma criança de Deus se eu tenho extremo apego quer dizer, o apego que, digamos assim, a pessoa tem, ela chama de amor, mas ela está tirando a liberdade do outro. Isso pode ser até entre nós aqui, né? Não, ai, Marta, por favor, né? Entendeu? Assim, isso é apego. Não quer dizer que a gente não possa conversar, que a gente não possa se comunicar com nossos familiares, né? Precisamos disso, devemos fazer isso, mas a outra pessoa lá precisa se sentir livre. Eu não preciso saber aonde meus filhos estão. Se eles quiserem que eu saiba, eles é quem tem que falar. E aí vem o quarto. E cadê a paciência para ficar no vácuo sem perguntar? Aí tem que deitar assim na cama, soltar todo o corpo. Para mim, não tem outro jeito, sabe? Aí eu deito assim, eu encosto em algum lugar assim e vou para dentro. E aquilo mostra para mim, você se basta. Quem é você se basta. E você não está sozinho. E assim eu, no caso, vou vencendo essas coisas que ouvia isso da minha mãe. Quando eu tinha 40 anos, ela ainda queria cuidar de mim. Eu não passo por isso, mas eu imagino que é assim. Mas foi muito bom, assim, vocês trazerem essa parte, o que a Leila também falou, foi bem pertinente, assim. E aí me trouxe essas recordações, né? O que nós chamamos de não estou preocupada. Está, assim, pré-ocupada. Está se ocupando com coisa que é do futuro, que não tem nada a ver, que é da coisa que o outro foi fazer, né? Eu fico olhando assim que essa carência que é comum a todos nós, principalmente em mim, né? Essa carência afetiva, essa questão do controle aí. Se eu trabalhar um tantinho, cada vez que eu trabalho um tantinho só um pouquinho mesmo, né? Eu vou me sentindo mais livre. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito grata. Só voltando ao que eu falei, aí começa os espaços de se sentir carente se tornam menores. Foi o que eu falei, que eu não tenho essas realidades, essas ilusões, né? Porque eu não tenho filhos, então elas não vêm dessa forma, mas são ilusões iguais. E aí, quando vem um controle no meu dia por alguma outra coisa, né? Que para alguma pessoa não tem nenhum problema, mas para mim parece que é um negócio imenso. É essa hora em que eu faço parecido com a Kátia. Às vezes eu sento e vou lá. Eu falei, agora é a hora da luz, porque senão eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas eu fico feliz porque às vezes acontece, né? Não sei se acontece isso com vocês, né? Que você batalha sobre pequenas coisinhas, né? E uma hora você está lá naquela hora fazendo aquela coisinha e você se vê fazendo aquilo de uma forma natural e tranquila. Aquilo ali nossa, eu falo, eu consegui. Entende? É nada. Assim, às vezes, né? Que seja manter uma coisa em ordem, que seja resolver algumas coisas que estão há muito tempo, né? E você precisa que aquilo seja daquele jeito para que a sua vida fique mais em paz, né? Porque a gente vive no mundo da forma, a gente não anda de asas, né? A gente vive aqui, né? Então, tem coisas que você sabe se aquilo acontecer, se aquilo, né, ou aquilo não acontecer, a sua vida vai ser mais pautada na paz.
E às vezes você se dá conta que está ali naquela hora, e eu acho muito legal. Eu me sinto feliz, né? É um negocinho desse tamanho. Mas para mim são anos, sei lá de quantas coisas que durante anos e anos aquilo estava ali. E saiu e para mim é maravilhoso, né? Então, gente, alguém quer falar mais alguma outra coisa para a gente encerrar? Porque hoje agora já deu o horário. Passamos até um pouquinho. Aí, ninguém quer falar nada? Então, tá bom, gente. Então, um grande abraço. Obrigada, gratidão. Tá? Então, é menos controle, mais liberdade. Essa é uma frase boa. Menos controle, mais liberdade. Obrigada, gente. Foi ótimo. Um grande abraço. Um abraço para todos. E a gente se vê domingo. Tchau. Tchau.